Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro certamente julgará que o PCP ficou satisfeito com as respostas que nos deu nesta reunião. Eu desde já lhe digo que não, até porque acabámos de ficar a saber que o aumento da dívida pública foi todo para as prestações sociais, de acordo com a sua intervenção, ou quase todo, não disse todo. Portanto, ficámos a saber que o Estado, em poucos anos, atribuiu em prestações sociais 80 mil milhões de euros. Para não dizer para onde foi o dinheiro, para não dizer porque disparou o déficit e porque disparou a dívida, inventou essa ideia de que foi investida no Estado Social. Quando todos nós, e foi isso mesmo que há pouco lhe disse, testemunhamos dia a dia, e não é só de agora, o desinvestimento, o desmantelamento de todos os serviços públicos do nosso país, a desvalorização do trabalho também na função pública, e portanto sabemos bem que o dinheiro que catapultou a dívida pública, que a dívida o acréscimo da dívida pública não foi para investir nas funções sociais do Estado, como o Sr. Ministro quis aqui fazer crer. Aliás, bem pelo contrário, nós sabemos muito bem para onde tem ido e sabemos muito bem o que não é sacrificado. O Sr. Ministro diz-nos várias vezes, fazendo uso desse terrorismo verbal, esse terrorismo social, de que se não fosse, aliás, não é só o Sr. Ministro que o diz, já vem do anterior governo essa cassete, se não fosse este empréstimo não teríamos como pagar os vencimentos dos trabalhadores portugueses, mas nunca diz que se não fosse este empréstimo não podíamos pagar os compromissos com as PPPs, se não fosse este empréstimo não podíamos pagar os juros e a agiotagem. Esses são sagrados. O que pode ser sacrificado são os vossos salários, as vossas pensões, as do povo português. Vejam bem a componente ideológica deste discurso e a sua camada de terrorismo verbal que objetivamente o reveste. Portanto, aquilo que é a receita do Governo e daquilo que insistem aqui em chamar o arco da governação, que eu chamaria o arco da nossa desgraça, que é o arco da velha que vem governando o país há mais de 30 anos para cá e que vem arruinando este país, na prática é a persistência no rumo. Portanto, o rumo trouxe-nos até aqui, nós acrescentamos mais medidas ainda a estas que já tomámos para ver se o rumo muda. Einstein chamar-lhe um tolo, porque aquele que persiste na mesma receita para resolver o problema não pode ser outra coisa que um tolo. Portanto, roubar mais para continuar a entregar aos bancos, mais impostos, menos salários, mais horários, manter os benefícios fiscais dos grandes grupos económicos e intocados os lucros obscenos da banca e de um conjunto de outros grupos económicos. Esta é a receita, o alfa e o ômega da intervenção do Governo. Não nos respondeu com precisão sobre os 830 milhões de euros, disse-nos apenas que garante que serão poupados que serão angariados do lado da despesa e não do lado da receita, mas sobre isso, Sr. Ministro, muito haveria ainda a dizer. Eu estou certo que há de já ter dito mais qualquer coisa à Troika, além disso. E aquilo que solicitamos é que, perante a Assembleia da República, tenha no mínimo o mesmo comportamento que perante aqueles que nós sabemos que mandam no Governo, mas ainda assim o nosso quadro constitucional é o de que a Assembleia da República é que tem o poder de sindicância e de fiscalização sobre a intervenção do Governo. E, portanto, no lado da despesa há muito que se lhe diga, Sr. Ministro. Há muita despesa e nem toda é igual. E já hoje falámos aqui sobre isso. Se puder ainda precisar um pouco sobre a dimensão, as áreas e o espectro de áreas em que esse corte incidirá, que é para nós sabermos, para as pessoas lá em casa saberem onde é que vão ser cortados esses 830 milhões, onde é que vão ser cortados esses 4 mil milhões depois. Porque essa ideia indiscriminadamente na despesa pública é um corte indiscriminado. Isso tem reflexos objetivos, Sr. Ministro. É isso que destrói os hospitais, é isso que destrói o serviço público, é isso que encarece os serviços de transportes públicos, é isso que dá cabo das escolas dos nossos filhos, é isso que aumenta as propinas. É esse corte que não é indiscriminado, que tem reflexos e que tem objetivos e que provoca profundos transtornos na vida das pessoas. Eu gostava de terminar a intervenção, Sr. Secretário de Estado, com a questão da renegociação da dívida, juros, prazos e montantes. Vejam bem que PSD e CDS, sobre o PS já não temos muita certeza, porque inventam uns termos novos para dizer que não quer renegociar, mas ao fim e ao cabo acaba por dizer o mesmo, que é preciso renegociar, embora não diga, deve ter medo da palavra. Nós não temos medo, mas sobre o PS, o PSD e o CDS, é muito revelador que estejam disponíveis para renegociar o Estado e não para renegociar a dívida. Então, em vez de negociarmos os juros, os prazos e o montante da dívida, não. As imposições dos credores, as imposições das forças estrangeiras, nós submissamente acatamos. Renegociamos é o nosso Estado. Chamaram-lhe refundação. Nós chamaremos desfiguração do Estado.
chamaremos perversão do Estado. Aquilo que for mais adequado, certamente refundação não é o termo. Mas, Sr. Ministro, como é que pode estar mais disponível para renegociar o Estado, para renegociar os direitos dos portugueses, para renegociar a vida dos portugueses? Não é a sua, é a dos outros. É mais fácil negociar com a vida dos outros. Mas como é que pode estar disponível para isso, ao invés de colocar como primeiro objetivo a defesa do interesse do seu país e renegociar a dívida nos seus juros, prazos e montantes? O PS, pela voz do Sr. Deputado Basílio Horta, disse-nos aqui que os portugueses têm medo cada vez que o ouvem falar na televisão. Eu acho que não é medo, Sr. Deputado. Os portugueses sentem repulsa quando ouvem este Governo falar na televisão, quando ouvem mais um roubo, e quem tem que ter medo da força do povo português é o Governo. O Presidente não tinha previsto inscrever-me nesta última ronda, ainda assim a intervenção do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado motivaram esta inscrição. O Sr. Ministro pode entender que é insultuoso insinuar ou dizer de forma mais ou menos aberta que há interesses que estão a ser servidos pela política deste Governo, mas eu julgo que é uma evidência que estas políticas beneficiam um conjunto de interesses e prejudicam outros. Portanto, agora o Sr. Ministro escolheu o seu lado da barricada, eu escolhi o meu e estamos certamente de lados opostos. Insultuoso, isso sim, Sr. Ministro, é vir aqui dizer que tudo aquilo que não se inscreva na sua cartilha e na sua receita milagrosa para as soluções, para os problemas do país, que é a que está à vista, é irrealista e é imaginário. Isso sim é insultuoso, porque isso faz com que os portugueses não consigam então perceber o confronto de ideias que aqui se passa. Porque se a sua resposta a tudo o que é diferente é dizer pura e simplesmente, olha, isso é irrealista, e o senhor não quer é pagar salários à função pública, isso sim é insultuoso para o nível do debate que podíamos aqui ter e que não conseguimos, porque o senhor Ministro se nega a fazer esse debate na Assembleia da República. Ainda hoje o PCP propôs a indexação dos juros às exportações portuguesas. É irrealista. Já foi feito na história de países até na Europa. A indexação dos juros da dívida à capacidade de exportação. Propusemos hoje mesmo, vamos propor isso no Orçamento do Estado. Aqui está uma proposta para a renegociação da dívida que poderia ser posta em prática, fosse o interesse do Governo, o interesse do povo. E eu gostava apenas de dizer o seguinte, o Sr. Ministro tem razão numa coisa, não é renegociar, de facto. É uma expressão que não comporta toda a dimensão do termo. É negociar, porque o país precisa de um governo que esteja disponível para negociar a dívida, porque este limitou-se a ir lá assinar de cruz este pacto de agressão sobre o povo português. Portanto, de facto, precisávamos de negociar a dívida e não negociar os direitos dos portugueses. Termino, Sr. Presidente, apenas responder ao Sr. Secretário de Estado, que trouxe aqui palavras que eu não usei, a minha família, a esquizofrenia, não sei de que é que estava a falar, apenas lhe digo o seguinte, se o Sr. Secretário de Estado acha que sente a crise da mesma forma que sentem os portugueses que hoje estão no desemprego, ou que sentem os portugueses que não têm como comprar a comida para os seus filhos, está enganado. Não sente. Eu não estou a acusar de nada, estou só a dizer, não sente, tal como eu não sinto, como é evidente, mas o que sentimos é que os portugueses estão a sentir na pele as políticas deste Governo, percebe? Era só isso que eu estava a dizer. Obrigado, e o Sr. Secretário de Estado está, de facto, a negociar os direitos dos outros e que as calças do meu pai também eu sou um grande homem.